Olá, mais uma vez aqui. Nós estamos agora entrando na sexta parte de leitura. Entramos no último vídeo no capítulo 3. E hoje vamos dar prosseguimento e, como sempre, eu repito sempre isso, né? Repetindo a última frase da leitura anterior, certo? Então vimos muitas novidades e uma relação entre Raquel e Bilhá, as duas irmãs, né? E isso tem uma continuidade muito interessante. Vamos lá. A última frase, para lembrarmos, né? E as lágrimas que chorou não eram amargas, nem mesmo salgadas, disse Bilhá, mas doces como a água da chuva. Bilhá sabia que, apesar de seu oferecimento a Raquel ter sido feito por amor à irmã, também atendia aos desejos de seu próprio coração. Ela compreendia os anseios de Raquel porque eram iguais aos dela. Já estava mais do que na idade de ter filhos. Os sonhos dos casais, fazendo amor no nosso confinado mundo de tendas, muitas vezes a despertaram à noite, deixando-a abalada e insone. Assistir aos partos de suas irmãs fizera-a querer participar do grande mistério maternal, cujo ingresso é comparado com dor, para se receber em troca o sorriso luminoso e a pele sedosa de uma criança. Vou repetir essa frase, tá bom? Eu pulei alguma coisa. Assistir aos partos de suas irmãs fizera-a querer participar do grande mistério maternal, cujo ingresso é comprado com dor para se receber em troca o sorriso luminoso e a pele sedosa de uma criança. A franca e honesta Bilhá abriu todos os cantos de seu coração para Raquel, que conhecia a sensação de vazio que a irmã descrevia. Choraram juntas e adormeceram nos braços uma da outra. Na manhã seguinte, Raquel procurou Jacó e pediu-lhe que fizesse um filho em Bilhá em seu nome. Não era uma solicitação, porque Raquel tinha o direito de ter um filho com Jacó. Não havia mais ninguém a quem pedir ou de quem obter permissão. Jacó concordou. Por que não o faria? Lia estava amamentando o último filho deles. E Raquel dera-lhe as costas já havia meses. Portanto, naquela noite, sob a lua cheia de um mês gelado, Bilhá foi para a tenda de Jacó e deixou-a na manhã seguinte, não mais uma virgem, porém sem ser uma noiva. Não houve rena para as mãos de Bilhá, nem festa, nem presentes. Ela não teve 7 dias para conhecer os segredos do corpo de Jacó ou o significado de suas palavras. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Jacó saiu para cuidar dos rebanhos e Bilhá foi ao encontro de Raquel, para quem contou cada detalhe de sua noite. Anos mais tarde, contou-os para mim. Estava chorando quando entrou na tenda de Jacó, mas ficara surpresa com as próprias lágrimas. Queria ser iniciada nos mistérios do sexo, abrir suas pernas e aprender os antigos modos dos homens e mulheres.
Contudo, sentia-se solitária, andando sozinha para a tenda de seu marido, sem o acompanhamento de irmãs, sem cerimônia ou comemoração. Não tinha direito aos rituais de uma noiva, mas ainda assim sentia falta deles. Jacó foi bondoso, lembrava Bilhá. Pensou que minhas lágrimas eram sinal de medo. Abraçou-me como se eu fosse uma criança e deu-me uma pulseira de lã. Não era nada. Não era feita de metal precioso, de marfim ou de qualquer material valioso. Só uma tira trançada, feita de sobras. O tipo de coisa que os meninos pastores fazem distraidamente sentados sob uma árvore na hora quente do dia, com tufos de lã que ficam agarrados em arbustos ou rolam pelo chão. Jacó havia torcido os fios castanhos, negros e brancos em cima de sua coxa até uma quantidade suficiente para fazer uma pequena trança. Tirou o enfeite simples de seu braço e cortou-o para caber no dela. Um preço de noiva insignificante, que ela, no entanto, usou durante todo o seu primeiro ano como terceira esposa de Jacó, até que arrebentou um dia, e ela o perdeu, sem ao menos saber onde. Pensando em sua pulseira, Bilhá sorria e traçava com o dedo o lugar onde uma tira de lã a ligara a Jacó. Ele me consolou com um grande presente modesto, sem dizer uma palavra, e eu parei de chorar. Sorri para ele. Então, fui tão audaciosa que mal acreditava que era eu mesma. Coloquei minha mão sobre o sexo dele e ele pôs a mão dele no meu. Ele levantou minha saia e massageou minha barriga e meus seios. Enterrou o rosto entre minhas coxas e eu quase ria, alto de tanto prazer. Quando ele me penetrou, foi como se eu mergulhasse em uma lagoa cheia d'água, como se a lua cantasse as sílabas do meu nome. Era tudo o que eu tinha esperado que fosse. Dormi nos longos braços de Jacó, aninhada como uma criança pela primeira vez desde o dia que minha mãe me segurara, e que o seu nome fique gravado nas estrelas, porque aquela noite apenas amei Jacó. Bilhá contou tudo isso a Raquel. Não foi fácil para minha linda tia ouvir aquele relato, mas ela insistiu com Bilhá para que não omitisse nada, e a irmã mais nova repetiu a história tantas vezes quantas Raquel lhe pediu, até a lembrança da consumação de Bilhá tornar-se uma lembrança da própria Raquel, e o prazer e a gratidão da irmã se tornarem parte de seus próprios sentimentos por Jacó. No dia seguinte, àquele em que Jacó conheceu Bilhá, ele precisou partir para fazer negócios com um comerciante em Carchemish. Uma viagem de 2 dias. Bilhá sofreu com sua ausência, pois estava ansiosa para se deitar com ele outra vez. Raquel sofreu por saber que Jacó se sentira feliz com Bilhá. Lia sofreu por sentir-se tão distante da vida de suas irmãs. Zilpá observava tudo, falava pouco e suspirava muito. Quando retornou, Jacó trouxe um colar de contas para Raquel
e passou sua primeira noite com ela. Lia ainda estava amamentando, de modo que ele chamou Bilá à sua tenda com frequência nos meses seguintes, principalmente quando Raquel estava ausente ajudando algum parto. Jacó e sua terceira esposa falavam muito pouco quando estavam juntos, mas seus corpos se uniam em posições simples e diretas, o que proporcionava a ambos prazer e alívio ao mesmo tempo. Jacó dizia que eu lhe dava paz, afirmava Bilá, com grande satisfação. Bilá engravidou. Raquel saudou a notícia com beijos e alegrou-se com sua irmã. À medida que os meses se passavam e o ventre de Bilá crescia, Raquel mimava e pedia-lhe que mencionasse cada sensação, cada pontada, cada estado de espírito. Bilá sabia em que momento a vida se enraizara? Sentia o cansaço da gravidez nos joelhos ou nos olhos? Tinha desejos por comida doce ou salgada? As duas partilharam o mesmo cobertor durante a gravidez de Bilá. A mulher estéril sentiu a barriga da irmã inchar lentamente e seus seios tornarem-se cada vez mais pesados. Observou a pele distendendo-se em faixas castanhas na barriga e nas coxas escuras. E notou a mudança gradativa da cor dos mamilos. Conforme a criança crescia dentro de Bilá, sugando-lhe as cores e a energia, Raquel desabrochava. Seu corpo ganhou curvas e maciez junto com o de Bilá. E os vazios que a tristeza cavara em suas faces aos poucos desapareceram. Ela ria e brincava com os sobrinhos e com as outras crianças do acampamento. Assava pão e fazia queijo, sem que precisassem lhe pedir. Vivia tão profundamente dentro da gravidez de Bilá que durante o 9º mês os seus tornozelos incharam e quando estava próxima a hora de a criança vir ao mundo, Raquel mandou chamar Ina para ser a parteira, de modo que ela pudesse postar-se sozinha atrás de Bilá durante seu trabalho de parto, amparando-a e sofrendo com ela. Felizmente para Bilá, o parto foi tão fácil e rápido quanto foi penosa a gravidez. Após uma manhã gemendo e arfando, ela subiu nos tijolos enquanto Raquel acocorocava-se em torno dela. Os cotovelos de Bilá apoiaram-se nos joelhos abertos de Raquel. E foi como se as duas mulheres tivessem o mesmo útero no momento terrível em que a criança abriu caminho para sair. Os dois rostos contraíram-se e avermelharam-se ao mesmo tempo. E as duas gritaram em uníssono quando a criança apareceu. Ina disse que teve a impressão de estar diante de uma mulher de duas cabeças, dando à luz, e que aquela foi uma das coisas mais estranhas que viu em sua vida. Quando o menino nasceu e o cordão umbilical foi cortado, Raquel segurou a criança primeiro. As lágrimas descendo pelo rosto durante um longo tempo. Pelo menos foi o que pareceu a Bilá, que mordeu a língua e esperou ansiosa pelo momento em que teria nos braços o primeiro fruto de seu ventre. Os olhos de Bilá acompanharam cada movimento de Raquel, que limpou o sangue do corpo do bebê e examinou-o para ver se era inteiro e perfeito. Bilá mal respirava enquanto o tempo transcorria e seus braços permaneciam vazios, mas não dizia nada. Pela lei,
Aquele filho pertencia a Raquel. Os anos que passara ajudando tantos partos haviam amolecido o coração de Raquel, que com um grande suspiro pôs o menino nos braços de Bilhá, onde ele ergueu os olhos para a mãe e sorriu para ela antes de tomar-lhe o seio. Naquele instante, Raquel despertou de seu sonho e viu que o bebê não era seu filho. O sorriso murchou, seus sonhos vergaram e as mãos agarraram seus seios de menina. Iná dissera-lhe que o leite brotaria dentro dela se deixasse o bebê sugá-la por algum tempo. E ela, então, poderia ser sua mãe de leite. Mas Raquel não confiava na capacidade de seu corpo para manter uma vida. Fazer uma criança mamar em um peito vazio causaria sofrimento a seu filho, que afinal não era seu coisa alguma, mas de Bilhá. Além disso, Bilhá poderia adoecer e até morrer se não esvaziasse os seios, pois ela já vira isso acontecer. E Raquel amava sua irmã. Esperava que o bebê que estava no seio de Bilhá se tornasse um homem tão bom quanto sua mãe era uma mulher boa. Raquel deixou Bilhá com seu filho e foi procurar Jacó. Contou ao marido que chamariam o menino de Dan, que significa julgamento. Para a mulher que o gerou, Dan tinha uma doce ressonância, mas para aquela, em nome de quem havia sido gerado, tinha um toque de amargura. A visão do bebê nos braços de Bilhá, dia após dia, abalou o ânimo de Raquel outra vez. Ela era só a tia, a espectadora, a estéril. Dessa vez, porém, não maldisse os céus, nem infernizou a vida das irmãs com seu mau humor. Sentou-se, infeliz demais para chorar, sob a acácia, a árvore consagrada a Inanna, onde os pássaros se reuniam ao amanhecer. Dirigiu-se a Asherá, prostrou-se diante da deusa que sorria seu sorriso largo e murmurou: dê-me filhos, ou morrerei de tristeza. Jacó viu seu sofrimento e levou-a para junto de si com a maior das ternuras. E depois de tantos anos, de tantas noites, de todos os abortos e esperanças perdidas, Raquel afinal descobriu o prazer nos braços dele. Até aquela ocasião, eu realmente não sabia por que Lia e Bilhá gostavam tanto de ir para a cama com Jacó, contou Raquel. Antes eu ia de bom grado quando ele me chamava, mas ia, sobretudo, por obrigação. Porém, depois que Dan abriu o ventre de Bilhá, de alguma forma a minha paixão igualou-se à de Jacó e compreendi a disposição de minhas irmãs para se deitarem com ele. E senti ciúme novamente de todos os anos perdidos em que eu deixara de desfrutar aquelas loucas delícias dos amantes. Raquel e Jacó passaram muitas noites juntos, explorando o novo ardor que tomara conta deles. E as esperanças de Raquel reacenderam-se. Algumas parteiras diziam que o prazer superaquecia a semente e a matava.
mas outras alegavam que os bebês só vêm quando as mulheres sorriem. Foi essa a história que ela contou a Jacó para inspirar as suas carícias. Durante os últimos meses da gravidez de Bilhá, Zilpá foi para a cama de Jacó pela primeira vez. Porém, não se ofereceu para isso, como Bilhá fizera, apesar de ser, no mínimo, 5 anos mais velha do que ela, da mesma idade de Lia, que já pusera 5 filhos no mundo naquela época. Zilpá sabia que aquilo aconteceria mais cedo ou mais tarde, e estava resignada. No entanto, ao contrário de Bilhá, Zilpá nunca pediria. Lia teria de dar a ordem, e finalmente ela o fez. Certa noite, eu estava passeando à luz da lua cheia. Lia surgiu à minha frente, lembrou Zilpá. A princípio achei que estivesse sonhando. Minha irmã tinha um sono pesado, igual ao de nosso pai Labão, e nunca se levantava à noite. Até seus filhos pequenos custavam a acordá-la. Mas lá estava ela, em meio à noite tranquila. Caminhamos de mãos dadas sob a luz branca e intensa da Senhora Lua por um longo tempo. E mais uma vez tive dúvida se aquela seria realmente minha irmã ou um fantasma, porque a mulher ao meu lado estava calada, enquanto Lia sempre tinha alguma coisa para dizer. Por fim, continuou, ela falou sobre a lua usando palavras cuidadosas. Disse-me o quanto amava a sua luz branca, como falava com a lua e a chamava pelo nome todos os meses. Lia dizia que a lua era a única face da deusa que parecia aberta para ela por causa da maneira como a lua provocava o encher e o esvaziar de seu corpo. Minha irmã agiu com bom senso. Observou Zilpá. Ela parou, olhou para mim, segurou minhas mãos e perguntou: Você está preparada para engolir a lua final? O que eu poderia responder? Indagou Zilpá. Era minha vez. Na realidade, talvez Lia tivesse esperado demais para pedir, e Zilpá, com seus 25 anos, esperava, de certa forma, já ter passado da idade de ter filhos. A idade só não bastava para fazer boas previsões. Raquel era estéril desde a juventude, apesar de todos os seus esforços, e Lia fértil como uma planície bem aguada. Não dava sinal de querer parar. A única maneira de descobrir o que a mãe da vida havia reservado para Zilpá seria ela ir até Jacó e tornar-se a menos importante de suas esposas. Na manhã seguinte, Lia falou com Jacó. Bilhá ofereceu-se para pôr rena nas mãos de Zilpá, mas ela cerrou os lábios e recusou. Naquela noite, ela caminhou lentamente até a tenda de Jacó. Ele se deitou com ela e a conheceu. Zilpá não sentiu prazer com Jacó. Fiz o que tinha que fazer, disse ela com um tom de voz tal que ninguém se atreveu a pedir-lhe para falar de nada.
Zilpá nunca se queixou das atenções de Jacó. Ele fez o melhor que pôde para acalmar os temores dela, assim como fizera com as outras esposas. Mandou chamá-la muitas vezes, tentando conquistá-la. Pediu-lhe que cantasse canções das deusas e escovou seus cabelos. Contudo, nada que ele fizesse sensibilizava Zilpá. Nunca entendi a sofreguidão de minhas irmãs em se deitarem com Jacó, dizia com um gesto enfastiado de sua longa mão. Era uma obrigação, como moer os grãos, algo que desgasta o corpo, mas é necessário para que a vida possa prosseguir. Veja bem, não me decepcionei nem um pouco, explicava ela. Não era algo de que iria gostar, achava eu. Zilpá concebeu durante a gravidez de Bilá. E logo depois que o Dan de Bilá nasceu, parecia mesmo que Zilpá tinha engolido a lua. Em sua estrutura esguia, o ventre se destacava imenso e perfeitamente redondo. As irmãs caçoavam dela, mas Zilpá limitava-se a sorrir. Estava contente por ser livre das atenções de Jacó, pois os homens não se deitavam com mulheres grávidas. Exultava com seu novo corpo e tinha sonhos maravilhosos de poder e voo. Sonhou que dava à luz uma filha, que não era uma criança humana, mas uma espécie de ser sobrenatural, uma mulher espírito. Nascia já adulta, com seios crescidos. Usava apenas uma faixa trançada nos quadris que se prolongava na frente e atrás. Percorria a terra a passos largos e o seu sangue da lua fazia as árvores crescerem por todo lugar onde passava. Eu adorava dormir quando estava grávida. Viajava para longe em cima dos meus cobertores naqueles meses, dizia Zilpá. No entanto, quando chegou sua hora, a criança custou a aparecer e Zilpá sofreu. Seus quadris eram estreitos demais, e o trabalho de parto estendeu-se de um pôr do sol a outro durante 3 dias. Zilpá chorava e gemia, certa de que a filha morreria ou de que ela própria morreria antes de ver sua menina, sua Asharat, pois já escolhera o nome e comunicara-o às irmãs para o caso de não sobreviver. Zilpá passou um mau pedaço. Ao anoitecer do 3º dia, estava quase morta de tantas dores, que mesmo fortes, não pareciam trazer o bebê para mais perto deste mundo. Finalmente, Ina recorreu a uma poção ainda não experimentada que havia comprado de um comerciante cananeu. Levou a mão até a obstinada porta do ventre de Zilpá e friccionou-a com uma forte resina aromática que fez efeito rápido, arrancando um grito estridente da garganta de Zilpá, que àquela altura estava tão rouca de gritar que o som não parecia o de uma voz de uma mulher, mas de um animal encurralado pelo fogo. Iná murmurou um trecho de uma fórmula mágica em nome da deusa da cura. Gula, apressa o parto. Gula, apelo para ti, infeliz e atormentada.
torturada pela dor, tua serva. Sê misericordiosa e atende a esta oração. Logo Zilpá estava sobre os tijolos, com Lia de pé atrás dela, auxiliando o nascimento da criança gerada em seu nome. Zilpá já esgotara todas as lágrimas quando Ina mandou que fizesse força. Sua pele estava fria e acinzentada. Parecia quase morta e não teve forças nem para gritar quando a criança afinal chegou, dilacerando sua carne na frente e atrás. Não era a filha esperada, mas um menino comprido, magro e de cabelos negros. Lia abraçou a irmã e declarou que ela tinha sorte por ter um filho assim e por estar viva. Lia chamou-o de Gad para dar sorte e disse: que ele dê a você a lua e as estrelas e a proteja na velhice. Porém, as comemorações na tenda vermelha, foram interrompidas, porque Zilpá gritou novamente. A dor tinha voltado. Estou morrendo, soluçava ela, chorando pelo filho que jamais conheceria a mãe. Vai viver como eu vivi, lamentava-se ela, órfão de uma concubina, perseguido por sonhos com a mãe morta, fria. Menino sem sorte, choramingava. Filho sem sorte de uma mãe sem sorte. Ina e Raquel agacharam-se, uma de cada lado da mãe em desespero, buscando a razão daquela nova dor. Ina pegou a mão de Raquel e posou-a na barriga de Zilpá, mostrando-lhe que havia uma segunda criança lá dentro. Não desista ainda, mãezinha. Você vai ter gêmeos essa noite. Como não sonhou com isto? Ela não é a grande sacerdotisa, não é? Ina disse para Zilpá, rindo. A segunda criança veio depressa, já que Gad abrira o caminho. Caiu do ventre da mãe como um fruto maduro, e era um outro menino, também moreno, mas muito menor do que o primeiro. Mas a mãe não o viu. Um rio de sangue jorrou em seguida e a luz dos olhos de Zilpá se extinguiu. Ina e Raquel aplicaram-lhe repetidamente compressas de lã e ervas para estancar o sangramento. Molharam os lábios dela com água e fortes infusões adocicadas. Cantaram cânticos de cura e queimaram incenso para impedir que seu espírito voasse para fora da tenda. Contudo, Zilpá ficou estendida no cobertor, sem ter morrido, mas também sem estar viva, por mais de 8 dias. Permaneceu inconsciente durante a circuncisão de Gad e de seu segundo filho, a quem Lia chamou de Asher, em homenagem à deusa que Zilpá amava. Lia amamentou os meninos, assim como Bilá e uma das servas. 10 dias depois, Zilpá deixou escapar um gemido e ergueu as mãos. Sonhei com 2 filhos, disse ela em uma espécie de grasnido. É verdade? Trouxeram-lhe os 2 meninos morenos e saudáveis, e Zilpá riu. O sorriso de Zilpá era um som raro,
mas os nomes das crianças a fizeram rir bastante. Gade e Asher, a sorte e a deusa. Parece o nome de um mito dos tempos antigos, divertia-se ela. E eu fui Niná, a dama enaltecida que os pôs no mundo. Bom, queridos e queridas, amigas e amigos, eu me empolguei tanto, com tanta poesia nessas palavras da Anita, que passei da hora, dos 30 minutos. Já temos aí mais de 35 minutos de leitura. Eu me emociono muito quando eu leio esse livro. A Anita tem um jeito muito especial de contar essa história. É poética. Tudo que ela escreve é muito poético. É muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se distraído, como dizia minha mãe, desanuviado. E que tenham um bom tempo aí de isolamento, com alegria dentro da família de vocês, tá? Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço.